Uma católica mística fala que podemos pedir ajuda às almas do purgatório. Isso não é o mesmo que evocar espíritos? Ou quando ela fala alma, pode? E aí? Bom, aí é um conceito católico, não é? E assim, por que que os protestantes só têm céu e inferno e os católicos têm céu e inferno, mas têm a estrutura do purgatório? De onde foi que eles tiraram essa ideia de purgatório? Como que isso apareceu na Igreja Católica? Isso apareceu porque dentro da Bíblia Católica existem 7 livros que não estão na Bíblia Protestante. São livros que tratam de assuntos espirituais, mas que não são admitidos pelos protestantes. Entre esses 7 livros, existem 2, que são os livros de Macabeus, que contam um pedaço da história lá dos judeus, que hoje não importa qual é. E no livro de Macabeus, tem um pedacinho lá que fala que a oração pelos mortos pode mudar a situação deles. Os judeus oram por seus mortos. Os judeus têm, quando tem uma reunião, você olha, coloca aí o nome da minha avó. Então, assim, fazemos essa reunião em homenagem à alma de fulano, 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 fulano. Porque a gente orando por eles pode mudar a sorte desses espíritos. Foi desse ponto do livro de Macabeus que se tirou a ideia de que tem uma instância no mundo espiritual em que as pessoas podem migrar de situação menos feliz para uma situação mais feliz. E a grande pergunta é, como que uma alma que está menos feliz pode passar para um estágio mais feliz? Fazendo bem. Se essa alma que está num estágio mais ou menos, ela agir fazendo o bem para alguém, ela se sente melhor e ela alivia os males que fez e ela pode se libertar do processo de sofrimento, seguindo para um local melhor. O que é isso? É dizer que as almas que estão no purgatório, se você pedir ajuda delas e elas ajudarem, elas podem mudar para um ambiente melhor. Isso é conceito católico, não é conceito espírita. Mas é bastante razoável dentro da leitura espírita que almas que estão numa condição mediana de sofrimento, sei lá, mais ou menos, se elas fizerem uma alteração do seu padrão mental, elas automaticamente se transferem para uma instância mais satisfatória. Então, é daí que vem. Só que esse conceito aí, dessa católica mística, lembrado, é um conceito católico. Para a doutrina espírita, não é bem purgatório, é um mundo espiritual na sua condição mediana, em que os espíritos fazendo o bem, evidentemente, melhoram o seu padrão e podem ser recolhidos numa colônia ou num local mais adequado para o seu processo evolutivo. O Livro dos Espíritos aconselha, no nosso caso, que a gente ore para Deus. A oração é a conexão com Deus. E fazendo essa conexão de boa vontade, com fé, com crença, nós vamos fazer com que os emissários de Deus venham e nos ajudem. E, no caso, espíritos de luz. Sim, às vezes alguns espíritos familiares, mas o importante é que nós oremos com fé, com a esperança, de modo que nós conectemos com o bem, para que as almas que venham nos ajudar realmente saibam como nos auxiliar.